Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores parlamentares, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores, ilustres telespectadores que acompanham as nossas ações todos os dias no Parlamento Estadual. Senhoras e senhores, quero fazer uma denúncia hoje da cidade de Grajaú. Eu quero me reportar alguns dados, algumas informações colhidas pelo Ezequiel Latão, que é um dos membros do PPS, filiado do PPS lá de Grajaú, e é do Executivo Estadual do PPS. E o nobre amigo Ezequiel Latão fez uma valiosa avaliação sobre a situação da educação na cidade de Grajaú, e eu quero me reportar a esses dados, esses números obtidos pelo Ezequiel. Ele, inclusive, fez essa divulgação já em alguns grupos, em alguns blogs e na sua fanpage também. Nas escolas municipais de Grajaú, a última prova Brasil do INEP, do MEC, somente 12% dos alunos de quinto ano aprenderam adequado na competência de leitura e interpretação de texto. No nono ano, apenas 7%. Alguns dados que eu vou trazer aqui são dados oficiais do Ministério da Educação, mas eu creio também que esses dados que nós apontaremos aqui agora para a cidade de Grajaú, na verdade também é uma radiografia, é uma situação de quase todos os municípios do Estado do Maranhão. Mas aí depois eu faço um recorte local, trago para a cidade de São Luís, e muitas das demandas que nós temos de reclamações, que nós temos de denúncias das outras cidades do Estado do Maranhão, quando nós nos atemos à cidade de São Luís, nós ficamos abismados com alguns índices, com algumas situações, e imaginemos quando nós nos reportamos ao interior do Estado, às cidades menores, quão pior é, quão alarmante é, e a gente fica, inclusive, estupefato quando a gente começa a falar sobre esses casos. Em matemática, para o quinto ano, apenas 7% aprenderam o adequado na competência de resolução de problemas, e até o quinto ano da rede municipal de ensino. Para o nono ano, os resultados são trágicos, irrisórios e vergonhosos. 2% aprenderam o adequado na competência de resolução de problemas até o nono ano. E a consequência imediata desses números é a criação de uma anomalia chamada de distorção idade-série, que é a distorção de alunos com atraso escolar de 2 anos ou mais em todas as escolas. Então, dados relevantes sobre a educação em Grajaú nos reportam a números que eu creio que nós encontramos também em outros municípios. E vejam só, esses números são assustadores, variando do sexto ao nono ano. De 38% a 48% é o percentual de alunos com 2 ou mais anos de atraso escolar. Mas isso não é o pior. Na zona rural, nós temos um agravamento disso. Em 17 escolas de Grajaú, 50% ou mais estão com 2 anos ou mais de atraso escolar. Em outras escolas, nós temos 100% de alunos com até 2 anos ou mais de atraso escolar. São dados do INEP de 2013. Outros dados que deveriam causar também, e nos causam, indignação enquanto educador, quando a gente se debruça sobre esses números, sobre esses índices alarmantes na educação. Na cidade de Grajaú, segundo o INEP, no MEC 2013, somente 1% das escolas possuem laboratório de ciências, somente 1% possuem sala para atendimento especial, somente 4% possuem biblioteca ou sala de leitura, 25 escolas possuem sanitário fora de escola e inacreditáveis 71 escolas simplesmente não possuem vaso sanitário. Ou seja, senhoras e senhores, determinado pronunciamento do primeiro semestre, eu ocupei a tribuna desta casa e perguntei se os demais parlamentares sabiam quando foi idealizado, quando foi criado o vaso sanitário, deputado Cristóvão. E algumas pessoas arregalaram os olhos, ficaram com olhares entrelaçados e às vezes até perplexos, eu acredito que até perplexos pela minha pergunta. Quando foi criado o vaso sanitário? Deputado Cristóvão, quando eu fiz essa pergunta, eu trouxe essa questão e essa discussão para o Parlamento Estadual, era para mostrar que o Estado do Maranhão, muitas cidades do interior, as famílias, os pais de família, não têm a dignidade básica, mínima, para usar um vaso sanitário. Num período de chuva isso se agrava. Uma família, crianças, idosos, cadeirantes,
tem que sair da sua residência e fazer as suas necessidades especiais no mato, num buraco, no orifício, numa cintina, numa privada. E tem gente que acha um absurdo porque tem banheiro em casa. Tem jornalistas, tem blogueiros que acham isso um absurdo porque tem banheiro em casa. E aí tem dignidade para usar o banheiro em casa. Não tem a necessidade de sair de casa à noite para poder utilizar um banheiro no fundo do quintal, numa privada, numa cintina. As pessoas que acobertam isso, as pessoas que não são sensíveis a isso, por algum motivo, se tornaram insensíveis em defender o poder público, em defender a administração, mas não tem o mínimo de sensibilidade para com a sociedade, para com a população. Então fica aqui hoje a nossa reclamação, o nosso repúdio, o descaso da população, o descaso da gestão da Prefeitura de Grajaú, com a população de Grajaú, com a educação de Grajaú. E eu quero fazer minha as palavras do nobre Ezequiel Latão, que é servidor da Câmara dos Deputados em Brasília, é membro do executivo do PPS, pré-candidato do PPS na cidade de Grajaú, e que fez esse brilhante levantamento, esse diagnóstico, esse raio-x da cidade de Grajaú na educação. Senhor presidente, quero contar com a sua benevolência, se eu possa me conceder o tempo da liderança do bloco, por gentileza. Não, senhor, não foi usado ainda não. O deputado Marco Aurélio utilizou. O deputado Marco Aurélio usou os 10 minutos do tempo. E pediu mais 5 minutos para a liderança. Não tem problema, eu uso o expediente final, tranquilo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.